Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em nossa última aula da segunda unidade do curso de Física Moderna 2. Essa é a nossa aula de número 17, em que a gente vai fechar a discussão iniciada nessa unidade, que foi sobre a descoberta do spin, do momento angular intrínseco do elétron, que a gente chama de spin. A descoberta desse elemento a mais no modelo do átomo de um elétron, ele criou uma outra relação energética, que é a relação entre esses dois momentos de dipolo magnético. E nessa aula de hoje a gente vai fechar essa discussão falando sobre como é que é o comportamento dos níveis de energia, uma vez que existe uma diferença de energia a depender da orientação do momento angular de spin, certo? Então, vamos lá, nossa aula hoje é sobre a energia de interação spin-órbita. Muito bem. Lá, quando a gente discutia o resultado da equação de Schrödinger, que a gente até então não considerava a existência do spin, vimos que a energia de cada estado do átomo ele é determinado por um número quântico, que é o número quântico principal n, e n igual a 1 representa, portanto, o nível de menor energia que esse elétron pode ter dentro do átomo de um elétron, que é o estado fundamental. No nosso caso, do elétron, no caso do átomo de um elétron, tem energia menos 13,57 elétron-volts. À medida que essa energia vai aumentando, eu também vou subindo o nível, sempre em valores discretos, está vendo aqui? Sempre são quantidades de energia determinados, não é qualquer valor de energia. Então, os níveis de energia do átomo de hidrogênio, eles são níveis quantizados e determinados pelo número quântico principal n. Com a presença do spin, com a existência desse momento angular intrínseco, que por sua vez gera um momento de dipolo magnético intrínseco, que por sua vez interage com o momento de dipolo magnético da órbita do elétron. Então são dois momentos de dipolo magnético que interagem entre si. Isso vai fazer com que haja uma dependência, uma relação entre a orientação do spin e a energia, que a gente viu isso na aula anterior. Então, o que acontece? Quando no nível n igual a 2, no nível que tem, por exemplo, o número inteiro principal, o número quântico principal igual a 2, a gente viu também nas aulas anteriores que esse nível ele possui 4 graus de degenerescência, né? Para n igual a 2, eu tenho o número quântico orbital L igual a 1, e aí L igual a 1 vai gerar três estados, desculpa, que é L, que é o M igual a 1, M igual a 0 e M igual a menos 1. Então, para L igual a 1, eu tenho 3 estados, que é com M menos 1, M0 e M1, né? Que é a componente Z do momento angular orbital. E para L igual a 0, eu vou ter M igual a 0. Então, são esses 4 estados possíveis. Então, seria N2, L0, M0, N2, L1, M menos 1, M0 e menos 1. São 4 estados com a mesma energia, porque a energia só depende do número quântico principal. Só que aqui a gente vai ver, fazendo uma análise assim, qualitativa, que nesses 4 estados existe uma orientação diferente entre o momento de dipolo magnético intrínseco e o momento de dipolo magnético angular. Essa diferença de orientação que existe vai fazer com que cada um desses estados, mesmo com o mesmo número quântico principal, eles possuam uma diferença bem pequenininha de energia. E isso a gente chama de desdobramento fino. Ou seja, antes, sem considerar o spin, todos os 4 estados tinham a mesma energia. Agora, com a presença do spin, como existe essa relação entre a orientação do spin, eu vou gerar uma diferençazinha de energia entre cada estado desse. E é como se essa linha daqui, na verdade, se você dá um zoom, ela na verdade ela é dividida, ela tem um desdobramento. Por isso que chama
de desdobramento fino porque a variação de energia aqui é muito menor comparada à variação de energia com o número quântico principal. Tá certo? E essa interação spin-órbita ela acaba gerando, portanto, uma quebra de degenerescência. Lembrando, degenerescência é a situação em que eu tenho vários estados com a mesma energia. Agora não, cada estado vai ter a sua energia. Beleza? E é justamente o que a gente vai tentar entender agora quanto de variação de energia é esse desdobramento fino. Para isso, vamos fazer o seguinte cálculo. Vamos multiplicar essa expressão aqui que determina o momento angular total, como sendo o momento angular, a soma do momento angular orbital com a soma do momento angular de spin. Eu vou multiplicar essa expressão por ela própria, só que é uma multiplicação escalar. Então, produto escalar, para quem não se lembra, dá uma consultada nos livros de álgebra linear ou geometria analítica. Isso aqui é uma operação de vetores, então produto escalar isso, escalar isso. Então, quando eu faço o produto escalar dessa expressão inteira, eu vou fazer a regra da distribuição. Então, vou fazer a distributiva aqui, ó, entre L mais S, que multiplica L mais S, e fica desse jeito. Parece muito com um produto notável comum de álgebra normal, né? E ali, sem muita dificuldade. Então, dá quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, basicamente. Só que aqui tem que lembrar que o vetor escalar ele próprio tem uma interpretação um pouco maior do que simplesmente um quadrado. A gente faz um algebrismo muito simples, só fiz explicitar esse S escalar L, quer dizer, esse termo vai para o outro lado subtraindo, esse termo vai para o outro lado subtraindo, aí fica negativo, e o 2 que está multiplicando ele vem para o outro lado dividindo. E aí minha expressão fica desse jeito. Aí a interpretação que eu falei para vocês. O produto escalar entre um vetor e ele próprio é considerado como o quadrado do seu módulo. Então, J escalar J é o quadrado do módulo do vetor J, L escalar L é o quadrado do módulo do vetor L, e S escalar S é o quadrado do módulo do vetor S. Então, vamos lá. Nós vimos nas aulas anteriores que eu posso escrever o módulo desses vetores através de números quânticos. Então, o módulo do momento angular total pode ser escrito dessa forma, do momento angular orbital dessa forma e do momento angular de spin dessa forma. Todas são formas análogas, só muda o número quântico, que um é o J, outro é o L e outro é o S. E substituindo essas considerações aqui na expressão que a gente encontrou, então dá isso aqui, a expressão que a gente encontra é essa. Então nós encontramos o resultado do produto escalar entre S e L como sendo a combinação de números quânticos. Essa expressão é importante porque a gente viu na aula anterior que a variação de energia do estado, né, do nível energético devido à interação spin-órbita, ela depende desse produto escalar aqui. Então, se eu pegar o resultado que a gente encontrou e substituir na expressão encontrada anteriormente para a variação de energia, isso aqui é uma variação, não é a energia. É o quanto que varia entre uma situação e outra, né, do mesmo estado, se eu tiver um spin para baixo e um spin para cima. Então, substituindo, eu consigo determinar quanto é que dá a variação de energia de um determinado estado, a depender da combinação de números quânticos que esse elétron possui. Então vai depender do número quântico de spin, do número quântico L que ele possui e do número quântico J. Por se tratar de um comportamento probabilístico, a energia deve ser calculada em razão dos seus valores esperados, porque vocês sabem que não existe uma trajetória na órbita, então você não tem um R bem definido, quer dizer, você não tem um comprimento da trajetória bem definido, porque a expressão, se a gente voltar aqui, ó, ela depende de R, tá vendo aqui? E por sua vez acaba dependendo de R também na derivada da energia potencial. Então, como a gente não tem um R bem definido, porque isso é um problema quântico, a gente vai ter que trabalhar com o valor médio desse R. Então, na verdade, a expressão que a gente encontra para a variação de energia vai ser uma variação de energia média, que é calculada em cima do valor médio do raio da trajetória e do valor médio da derivada da energia potencial. Essa energia potencial, no caso do átomo que a gente está trabalhando, ele é uma energia potencial
do próprio potencial de Coulomb, que é você calcula através da força de Coulomb. Então, usando essa força de Coulomb, a gente consegue encontrar, e utilizando as autofunções, a gente consegue calcular esse valor médio aqui da derivada da energia potencial. E bom, isso aí, lembrando, essa expressão ela só determina a variação de energia dentro do mesmo nível. Para calcular o nível, a gente precisa recorrer àquela fórmula anterior que a gente viu na unidade 1, que determina a energia de um nível, de um elétron em um determinado nível. Então, determinada essa energia, você vai, a partir dessa expressão de cima, é que você vai verificar como é que varia essa energia, e aí você pode determinar os desdobramentos finos desse nível energético. Tá? Então, é basicamente assim que a gente determina. Uma outra maneira, que na verdade é uma maneira que não é trazida no curso de Física Moderna, porque é uma discussão um pouco mais aprofundada, mas verifica-se que é possível encontrar esse desdobramento fino também se a gente calcular, né, se a gente fizer um tratamento estatístico em termos da teoria de Dirac, que é um tratamento realmente... Se a gente fizer um tratamento relativístico em termos da teoria de Dirac. E aí, com esse tratamento, a gente encontra uma expressão para energia, aqui já é uma expressão final, fechada, para a energia do estado, já considerando o número quântico total aqui do momento angular total, né? E além do número quântico principal. Então, com esse tratamento relativístico, é possível encontrar uma expressão já fechada, em que eu encontro o desdobramento fino, sem precisar utilizar de duas formas como foi feita antes. Então, nessa fórmula aqui, o μ representa a massa reduzida do elétron, esse alfa é chamado de constante da estrutura fina, ele tem esse valor 1 sobre 137, nota que é um valor bem pequenininho, ele ainda ao quadrado fica menor ainda, por isso que esse termo aqui é adicionado, que depende do número quântico J, ele é um termo bem pequeno, mostrando que de fato o desdobramento fino ele é bem pequenininho comparado à energia total do meu estado. Mas com essa expressão é possível determinar esse desdobramento fino, e notem que aqui eu tenho um diagrama só ilustrando como é que é mais ou menos essa ideia do desdobramento. Então, para n igual a 2, né, lembrando, para n igual a 2 eu tenho L igual a 1, e o spin, se for um elétron, ele vale meio, e aí o J vai ser a soma de L com S. Então, como eu tenho 1 mais meio, isso pode dar a soma, né, que é 3 meios, ou pode dar a subtração, 3 meios menos 1 módulo, né? 3 meios menos 1 meio dá 1 meio. Negativo, só que como é um módulo, então eu tenho 1 meio, ou seja, para n igual a 2, eu tenho dois estados possíveis do momento angular total, o J. Ele pode ser 3 meios ou pode ser 1 meio. Isso foi discutido também nas aulas anteriores. E para cada valor desse J, como você pode notar aqui pela expressão, para cada valor desse J eu vou ter um nível de energia diferente, que vai ser basicamente diferenciado por conta desse termo aqui, que é o termo que carrega o valor do J. Esse aqui tudo não carrega o valor do J, é uma constante. Mas esse termo aqui carrega. Então, devido a essa diferença no valor do J, do momento angular total, eu vou ter um desdobramento energético nesse nível aqui de n igual a 3. Se eu fizer a mesma coisa para n igual a 3, aí eu vou ter um desdobramento de 3 níveis e assim sucessivamente. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. A ideia aqui é só para vocês terem uma noção de que, de fato, a interação entre o momento de dipolo magnético de spin e o momento de dipolo magnético orbital, quer dizer, devido ao movimento do elétron, faz com que gere uma variação de energia para aquele mesmo número quântico principal. É engraçado que a mesma coisa acontece se você considerar um spin do núcleo atômico. O núcleo, também existem estudos que mostram que o núcleo atômico possui um momento também, um momento angular intrínseco, que gera um momento de dipolo magnético intrínseco do núcleo, e esse momento de dipolo magnético intrínseco também interage com o spin do elétron. E isso gera também um desdobramento chamado de desdobramento hiperfino, que aí é uma outra questão também que a gente não vai discutir aqui no nosso curso. É só para vocês terem ideia que existe.
certo? Então, novamente, qualquer dúvida, podem postar na plataforma e precisar, né, de qualquer coisa, é só entrar em contato, certo, gente? Então, até a próxima, galera aí. Fui!